Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite a todos nós, que sejamos todos muito abençoados, para a gente trazer aqui mais um bate-papo, mais uma noite, né, de assuntos nossos. Boa noite, Cristiano, a live eu deixo, depois ela salva assim, pode deixar. Então, a gente semana passada acabou tendo uma folga, né? Não fez a live da segunda-feira. Então a gente retorna aqui para bater um papo sobre esse assunto, conflitos, né? Trazendo conflitos internos, conflitos familiares, conflitos nos meios que a gente convive também. Então, acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo hoje. Primeiramente, desejando, né, novamente uma boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. A gente pode abordar um pouquinho sobre o assunto que nós estávamos debatendo, né, lá no nosso canal do Telegram, né, que a gente estava conversando sobre as atualizações que estão ocorrendo agora. Surgiram algumas dúvidas, algumas outras considerações, e depois, conversando com algumas pessoas, também conseguimos entender que realmente estão acontecendo alguns processos um pouco diferentes, né, do que nós estávamos habituados. Chegou a informação que agora nós faríamos algumas atualizações mais precisas, né, no nosso DNA, trazendo atualizações também fluídicas, né? Isso vai muito de encontro ao que nós vamos trazendo ao longo aqui do caminhar juntos aqui nos nossos bate-papos, essas informações de atualização de DNA, atualizações hormonais, né? Então lá naquele texto vinha explicando um pouco sobre quais as percepções que a gente teria agora, exatamente nesse novo ciclo que vai até mais ou menos o dia 22, né, que tem o outro portal, que todos os orifícios do nosso corpo, eles estão, vamos dizer, expelindo, vamos dizer, colocando para fora coisas diferentes. Isso envolve o intestino, envolve as mucosas, envolve a pele, envolve todos, todos os orifícios, né? Então, talvez muitos já estejam percebendo, né, essas diferenças, mas o fato é que a atualização ela vai ser um pouco mais intensa, um pouco mais forte, né? Então, já fica aqui esse entendimento para todo mundo observar como que vai passar as próximas semanas, né? Quem quiser comentar também, se já anda sentindo algum desses sintomas, se já anda percebendo, né? Pois se vocês quiserem, eu até compartilho um que eu específico estou sentindo, que eu não estava entendendo até depois de ler aquela mensagem, de entender o que estava acontecendo, né? Então, é um processo totalmente diferente que está acontecendo comigo. Depois eu compartilho com vocês se quiserem. Mas, enfim, os movimentos eles se intensificam agora, eles ficam mais intensos porque a luz ela consegue entrar de uma outra maneira. Nós todos passamos o último ano, os últimos meses, recebendo algumas atualizações diferentes. Eu acredito que a maioria de vocês que está aqui acompanhando a live deve ter percebido que os seus corpos eles estavam fazendo processos diferentes. Diferentes quando a gente diz não é assim uma transformação toda que ela ocorre ou que você vai se sentir totalmente diferente. Mas quem se observa, se analisa um pouco mais, já começa a perceber coisas que volta e meia elas vão mudando um pouco. E agora isso vai ficar um pouco mais intenso. Então, aquelas velhas dicas, né? A gente manter a mente, o corpo, o emocional, tudo em equilíbrio, né? Beber bastante água, ter os contatos com a natureza, fazer exercícios, ficar tranquilo, né? Tudo isso vai facilitar esses processos, porque
porque eles ocorrem, né, de diferentes maneiras cada um vai se observando, se percebendo, e é aquela coisa, né, eles vão acontecer, a gente está se atualizando, o nosso corpo está sofrendo transformações. Então, já fica aqui essa primeira etapa, né, do que está acontecendo. Nós estamos resgatando coisas, né? As mulheres provavelmente vão sentir também muito forte essas regiões hormonais que envolvem também útero, menopausa, que envolvem os processos, né, dos períodos, né, que as mulheres têm de menstruação. Tudo isso aí deve dar uma leve alterada, né? Então, cabe a cada um fazer as suas próprias observações. Então, entrando no nosso assunto de hoje, é um assunto que, por vezes, ele é um pouco pesado, mas a gente vai tentar trazer uma leveza aqui pro nosso bate-papo, né? Conflitos. Eu acredito que muita gente deve estar já observando que muitas vezes nós somos carregados, né, para situações ou para alguma coisa que envolve a gente resolver algumas paradas, algumas pendências que elas já são às vezes um pouco mais antigas, às vezes um pouco mais incômodas, né, para o nosso ser, referente a tudo que a gente convive, né, família, amigos. Então, isso deve estar começando também a vir um pouco para cada um nesses momentos, né, que a gente anda vivenciando. Então, eu vou conversar isso com vocês, dividindo primeiro por etapas, né? Eu sempre, quem já acompanha minhas lives sabe que eu gosto de fazer bastante analogia, né? Trazer as minhas experiências também para vocês. Então, na semana passada, mas pegando precisamente ali por quinta, sexta, sábado, eu andei um pouco mais irritado, né? Irritadiço, assim. E eu não entendia o porquê, mas era como se eu buscasse conteúdos, buscasse coisas. Não era com ninguém ou com algo específico, mas eu estava nesse estado um pouco mais irritado. E lógico, a gente fica, né? Quando a gente entra nesses estados, a gente começa a querer entender, a querer ter o controle dessa situação, porque não é legal a gente ficar, né? Nesse sistema por um certo tempo, né? A gente quer sair disso. E continuei sem entender, continuei ali tentando. Uma outra coisa que eu faço muito, pessoal, é sentar ali. Eu tenho um pátio aqui em casa e às vezes eu sento nele ali e fico simplesmente observando. Às vezes olho um pouco para o céu, olho para os lados e começam a vir coisas. E nesse momento eu consegui fazer uma conexão, né? Uma conexão telepática com o pessoal aqui da minha egrégora, né? E, pois bem, o que aconteceu, né? O primeiro recado que veio para mim era para eu parar com isso, né? Parar, deixar isso de lado e para mim ser mais amoroso com o pessoal que aqui me acompanha e tudo mais, porque essas coisas externas que eu estava observando, me conectando, fazendo, estavam perturbando o propósito da coisa, né? Então, para mim, foi isso que acabou vindo. E aí eu comecei a fazer uma série de reflexões, pegando o meu passo a passo nesses movimentos espirituais, né? Pois bem, eu, um tempo atrás, tinha o meu trabalho, que era outro, né? E hoje eu acabo me dedicando exclusivamente às questões mais espirituais, né? E tenho observado, assim, alguns movimentos de conflito. O que seriam esses conflitos, né, pessoal? Quando a gente pega, tem hoje muito... Como é que a gente pode dizer? Tem muita informação sendo trazida de diversos locais, diversos canais, diversas fontes. E o que acontece?
muitas vezes a gente entra numa confusão, é como se ficasse um conflito interno na gente em relação ao que é verdade, ou ao que ressoa para o coração da gente, ou o que eu faço, qual pessoa eu sigo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. E a gente já conversou muitas vezes, né, sobre isso, inclusive, mas eu acho que cabe novamente a gente entrar um pouco nesse assunto. O que acontece? A gente sabe que tudo que a gente faz tem que ter uma união, tem que ter uma força, um ancoramento. Isso eu também, esses dias, acabei comentando. E o que parece é que nos últimos momentos está tendo assim uma série, ou vamos dizer, uma divisão investigativa no meio espiritual. Investigativa em qual sentido? Muitos trabalhadores, né, vamos chamar assim, estão se desunindo, né? Em qual sentido que eu digo? Às vezes parece que todo mundo fica procurando um erro do outro, ou alguma coisa que o outro falou, postou, alguma coisa assim, para ir lá dizer, você viu, o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo, e tudo mais. E quando a gente vai analisar as egrégoras espirituais em si, o que elas menos devem querer é que ocorram esses movimentos. Elas vão querer a gente unido, a gente trazendo. Quando eu criei também o canal meu aqui, o intuito dele não era que as pessoas me seguissem ou fizessem. O canal, pessoal, ele serve muito mais para mim até do que para vocês, porque eu também estou fazendo um processo de expansão. Então ele serve, as lives que eu faço, eu assisto depois de novo, para mim entender o que eu quis trazer com aquilo lá também. E em diversas lives, diversas oportunidades, a gente já comentou que o intuito é auxiliar todo mundo que assiste, por exemplo, essa live, para que possa pegar e fazer as suas análises, as suas reflexões. Em nenhum momento é para alguém pegar o que o Henrique diz aqui e tomar isso como a mais pura verdade, assim como não se deve fazer isso também em outros canais, porque o processo ele é individual, cada um vai ir montando o que ressoa para si. Ninguém vai ter a verdade absoluta. Ninguém vai trazer toda a verdade. De você chegar, eu sigo o fulano, eu sigo o ciclano, e lá sim eu tenho tudo o que eu preciso. Sim, você vai ter, talvez porque a energia dele ressoe um pouco melhor com você, mas não quer dizer que as outras pessoas não vão trazer as suas parcelas de entendimento também. Então é muito importante a gente fazer isso. E não fazer esses movimentos daria para chamar até de cancelamento, né? Porque o fulano falou tal coisa, pronto, eu vou bloquear ele, não vou mais seguir, ou o outro. Tudo bem, isso também pode ser feito. O problema é que isso acaba gerando conflitos no próprio meio espiritual. Entende? Essa reflexão eu quis trazer depois de alguns questionamentos, de alguns comentários lá que o Vital Frozi ele acabou fazendo na página dele, e algumas pessoas já colocaram, olha, o cara trabalha com espiritualidade, olha a coisa que ele fala. Então, a reflexão que eu queria trazer com isso é no sentido de que talvez um comentário que ele faça, ou que possa ser uma opinião dele, ou que possa ser alguma coisa trazida mesmo por intuição dele, não desfaz todo o trabalho que ele fez. Porque o trabalho, vamos dizer, do Vital Frozi, para mim, mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Ele é riquíssimo, ele traz muita expansão e reflexão para a gente fazer, assim como outras pessoas. Já falei diversas pessoas que dá para se acompanhar, né, em algumas lives anteriores, já indiquei pessoas, mas eu sempre disse, né, não dá para a gente chegar em tal pessoa e tudo que a pessoa falar, a gente comprar aquilo, né? Então eu repito, os trabalhos que a minha página faz aqui, e acredito que a maioria que façam trabalhos sérios é esse, é trazer as coisas para que cada um possa fazer as suas próprias reflexões e não implantar. O objetivo meu não é decidir a vida de ninguém. Por exemplo, uma pessoa vem e pergunta para mim, o que eu devo fazer agora?
Não cabe a mim decidir pela vida de ninguém. Cada um é o precursor da sua vida. O que a gente faz aqui é apenas um pequeno trabalho de auxiliar a que você possa ter uma reflexão, talvez diferente, um ponto de vista diferente, expandir a sua consciência. Tá? Então era isso que eu queria compartilhar, para que a gente não entre nessas vibrações de raiva, sabe? Porque agora eu vou lá querer investigar o cara, porque o cara deve trabalhar para as trevas, ou o outro deve, entendeu? Virou muito isso, tá tendo muito isso. Esse é um exemplo que eu dei, esse do Vital, só que na verdade isso está acontecendo de forma geral. Quem está observando vê. Pessoas se afastam, fazem isso, fazem aquilo, e não é esse o intuito, né, pessoal? Eu acho que a espiritualidade, vamos chamar assim, as egrégoras de luz, tudo mais, elas querem que a gente caminhe unido, né? A gente não precisa se seguir, né? A gente não precisa se seguir, mas a gente pode simplesmente respeitar e manter tudo em harmonia. Era isso que eu queria comentar. O portal 1111 ali, que a Cláudia perguntou, é porque, assim, esses sintomas, tá? Naquele texto que está lá no Telegram, ele veio... Tinha uma parte que ele dizia assim, que esses sintomas agora, eles seriam sentidos mais fortes por quem vem das egrégoras de Miguel, né? Mais especificamente, Raio Azul, porque eles sempre foram os guardiões desses portais 1111, então fizeram alguns trabalhos lá atrás e sentiriam isso agora de uma forma mais forte. Ou seja, quem vem de Raio Azul, quem é ligado com essas falanges, provavelmente fique mais vulnerável nesse momento, tá? Então era isso que ele queria trazer lá. Bom, seguindo aqui, a gente pode entrar agora nos conflitos familiares, né? Eu acho que esse ponto é o ápice, né? O principal, assim, dos nossos desafios diários, a gente pode chamar assim. Porque os conflitos familiares, eles são os nossos maiores aprendizados, a nossa maior escola e a nossa maior regeneração que a gente tem aqui. É claro que quando a gente vai analisar o que acontece, né, no âmbito familiar, a primeira reação é ter aquele descontrole, ficar com raiva, dar as brigas, dar os tumultos, dar tudo mais, mas ali é onde está, eu sempre digo isso, né, pessoal, é onde está a nossa primeira missão. A nossa primeira missão é dentro da família. Não é à toa que nós escolhemos encarnar nesse local com essas pessoas. E assim depois vai continuando essa sucessão com filhos, e depois netos e tudo mais, e isso vai andando, né? Pois bem, quando a gente vai transitando por tudo isso que nós estamos comentando já ao longo desses meses todos, cada vez mais isso vai ficar mais aflorado. E aí que deve entrar a gente ter um pouco mais de resiliência, de paciência, para a gente conseguir lidar com isso, né? Eu vou trazer aqui o conceito que eu aprendi de resiliência quando eu fiz a minha faculdade de engenharia civil, né? Eu lembro que tinha uma disciplina lá que ela se chamava, era uma disciplina que envolvia estradas, né? E então a gente calculava a resiliência do solo, né? A resiliência do pavimento. E o conceito que eu aprendi lá, eu acho que ele é bem legal para a gente entender nas aplicações do nosso dia a dia. Então você tem o pavimento, e todo o pavimento ele é calculado com o eixo simples de rodas duplas, né? Que é vamos dizer, tem um peso padrão. Então passa aquela carga, o pavimento ele se deforma, ele faz uma deformação. Só que depois ele volta para o seu estado natural. Então, lá, nessa disciplina, a gente aprendia que resiliência era a capacidade de se deformar e voltar ao seu estado original. De tanto ele se deformar, voltar para o estado natural, você imagina aquilo desce e volta, desce e volta, desce e volta. Chega um momento que ele acaba rompendo por fadiga, tá? Quando a gente pega um corredor de ônibus, por exemplo, ele faz isso. Quem observa as rodas de trás, que é um eixo simples de rodas duplas, ele vai, baixa e volta, tá?
E chega um momento que aquilo não aguenta e aquilo acaba rompendo por fadiga o pavimento. Então, quando a gente vai trazer esses conceitos para a nossa vida, como que a gente pode ser resiliente nesses conflitos internos que a gente tem na nossa família? Tá? Você vai ter uma capacidade de se deformar, e essa deformar não é a gente deformar ou fazer movimentos de não amor com a gente. É uma deformação que a gente faz de entendimento. A gente vai, mas é a capacidade de daqui a pouco a gente já está recentralizado novamente. Tá? Só que a diferença para isso que eu acabei dando de exemplo no pavimento é que a nossa resiliência nisso, ela não vai deformar. Bem pelo contrário, ela vai trazer sempre mais resistência, mais crescimento. Claro que muitos vão comentar, né? Eu cansei. De tanto eu fazer esse movimento, de ter essa resiliência, não aguento mais. Hoje não está dando mais. E muitas vezes isso vai ser aquela situação, aquele emocional, aquela coisa, pedindo a passagem. E aí talvez seja o momento de analisar até que ponto essa situação ainda vale a pena a gente estar envolvido. Tanto eu quanto o outro familiar. Isso a gente pode abrir também para os nossos grupos de amizades, né? Não precisa ser só um âmbito familiar. É que o familiar ele é sempre o mais desafiador, né? É ali que a gente vai encontrar os maiores desafios. Então a gente pode sempre tentar entender como que eu faço esse movimento resiliente de ter essa capacidade de não ficar deformado, né? De poder logo estar voltando para aquele estado natural meu. E como que isso vai trazer crescimento e como que a gente vai pegar essa situação? Por que agora eles se intensificam, esses movimentos? Quantos de vocês aqui não estão há bastante tempo já fazendo seus processos de expansão? Quando a gente fala expansão, pessoal, não é só o entendimento, o conhecimento que vocês têm. A expansão, ela envolve todo o seu ser. Ela envolve essas transformações hormonais, ela envolve essas transformações de DNA, de conhecimento, de entendimento, de amorosidade, de chakra subindo, de kundalini se atualizando, de canal do Antakarana se formando. É uma série, tudo está interconectado, ninguém faz uma coisa só. Então quem está fazendo esse movimento todo vai dando saltos ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Isso vai crescendo, você vai tendo maturidade espiritual e como ser. E às vezes as pessoas que estão na sua família, que estão convivendo com você, não estão fazendo o processo no mesmo momento ou na mesma velocidade. Então, aí que entra essa parte de se ter um pouco de resiliência. Toda família, ela tem um pilar. O que é esse pilar? É um pilar, não é o pilar de sustento que eu estou falando aqui, o pilar de quando a gente entra nessa questão financeira, mas é o pilar energético. Toda família vai ter um pilar energético, espiritual, alguma pessoa que ela tem uma capacidade um pouco maior de ter um entendimento e um ancoramento. A gente já falou bastante sobre ancoramento, né? De ancorar essas situações todas. E geralmente, quando essas situações todas ocorrem no âmbito familiar, é essa pessoa que ela vai ser mais solicitada para lidar com essas situações. E aqui a gente está falando, nós todos aqui juntos conversando, em várias pessoas que já estudam, que já fazem os seus movimentos espirituais. Então, cada um pode fazer uma reflexão agora também. Quem que está aqui assistindo essa live talvez não seja o pilar da sua família, da sua casa, ou o mais próximo. Às vezes tem mais pilares, né? Mas quem talvez não seja os pilares? E se o pilar ele não tem essa capacidade de ser resiliente, de fazer às vezes a própria deformação, mas voltar, né? Como aquele exemplo que eu dei lá. Como que vai ficar o resto? Como que vai ficar? Porque é difícil, né? Na família, né, onde o conflito ele pega, onde o bicho pega. Então é ali que talvez nós devemos, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa velocidade, com todas essas atualizações, aonde a gente deve, vamos dizer, mirar os nossos olhos nesse momento, nesses conflitos. E lógico, sempre com a intenção, o entendimento da gente resolver eles e não postergar, não
colocar diesel na fogueira, né, gasolina na fogueira, para que ela aumente. Então, esse entendimento a gente pode observar em todas as áreas, né? Inicialmente eu comentei no próprio meio espiritual, como que isso tem andado. A gente entrou aqui no âmbito familiar e dá para entrar no âmbito social, com amigos e tudo mais. É a mesma analogia, Só que, diferente da família, a família você não tem como trocar a sua família, né? Na questão de social, algumas pessoas se afastam, outras acabam se aproximando. Quem quiser comentar aqui embaixo já pode usar aqui os comentários, tá? Mas quantos de nós já não observaram que muitas pessoas elas acabaram naturalmente se afastando? Só que muitas outras acabaram se aproximando. E esses movimentos também vão ficar bem mais intensos, porque agora sim é como se chegasse num ápice de pessoas afins energeticamente, além de famílias de alma também de vocês começarem a se aproximar de vocês. Observem isso. Observem quantas pessoas legais não devem estar se aproximando de vocês. E as que estão se afastando, não é questão de raiva, não é questão, por exemplo, de nada. É simplesmente movimentos energéticos naturais. Então você abençoa tudo que aquela pessoa fez na sua vida, esteve com você, e ela vai ir fazer os processos dela com outras pessoas. Então, tudo isso a gente deve ter sempre muito entendimento, que agora, mais do que nunca, quem precisa estar próximo de você, começa a se aproximar. Então, fica também essa reflexão, né? Como eu digo, né? O que eu venho trazendo aqui não é verdades absolutas, né? Todo mundo deve sempre fazer as suas próprias reflexões, observar o que acontece, porque, assim, pessoal, o que a gente vem fazer aqui é simplesmente fazer esse bate-papo com as coisas que vão realmente acontecendo na nossa vida. Não pegar coisas ilusórias, porque essas coisas elas realmente estão acontecendo. Na minha, eu observo, então eu tento trazer tudo que vai acontecendo na minha para dividir com vocês e para a gente fazer isso de uma forma conjunta, dividir essas experiências e ter os entendimentos. Como eu falei que eu ia também explicar essa transformação lá do início, para vocês que estão ocorrendo agora, naquele textinho dizia, né, todas as vias que saem coisas do nosso corpo, né? Falava em mucosas, falava em pele, falava, enfim, de diversas formas. Uma coisa que eu observei, que eu não entendi logo ali por quinta, sexta-feira dessa semana, tá? Eu tinha ido fazer uma viagem. Quando eu voltei, eu comecei a perceber um movimento diferente no meu corpo, como se eu tivesse com uma infecção urinária. Só que eu não sentia dor nenhuma, não sentia, por exemplo, nenhuma ardência, nada. A única coisa é que ficava uma vontade de ir no banheiro. Só que não tinha o que urinar, entende? Então eu comecei a achar isso estranho. E até busquei medicamentos, porque eu pensei, estou com uma infecção urinária. Só que os sintomas não são de infecção urinária. E até tomei, até brinquei, né? Que eu acabei tomando um medicamento que acabou deixando a urina azulada, né? Azul, verde, azulado, assim. Até brinquei aqui em casa, eu falei, então agora eu me sinto um ET verdadeiro, né? Porque agora isso tem essa cor azulada, tem essa cor. E outro, e até aquela velha briga, né, que tem nas famílias, acho que isso é unânime no mundo todo, né, de quando o homem vai no banheiro sempre deixa aquele pingo, né, e aí eu estava produzindo prova contra mim mesmo, né, porque como o pingo era azulado, não tinha como eu falar que não era eu, né. Então, só para compartilhar com vocês que
que para mim já percebi um processo anormal e que não, não consigo ter um entendimento assim como sendo uma infecção urinária porque não tenho sintomas dela, tá? Então eu queria só dividir isso com vocês. Pessoal, eu vou fazer agora uma coisa diferente aqui, tá? Eu vou deixar aberto aqui mais um tempo da nossa live para responder dúvidas que vocês tenham, tá? Então eu vou começar aqui, a partir desse aqui, ó. Crise de ansiedade também faz parte desse processo? Sim, Juliana, faz parte, sim. Nós somos todos seres bioelétricos, então tudo que é vivo aqui no planeta está recebendo transformações. E as emoções, toda essa parte também faz parte disso. Então, crises de ansiedade, sim, fazem bastante parte. A Márcia colocou que também teve isso. Eu também andei tomando um pouco de chá, né? A Cláudia também sentiu parecido com isso, mas ainda não procurou nada, né? Aqui tem bastante risadas, né? Eu também estou com esses sintomas, mas não é infecção. É como eu disse, para mim não é infecção, sabe? Porque não tem dor, não tem ardência, não tem nada que caracterize, né, uma infecção. Inclusive, a única coisa que mudou, que eu percebi, assim, é essa cor azulada aí mesmo, né? Então, vou deixar aqui aberto, pessoal. Quem quiser pode ir mandando suas perguntas, tá? A gente vai ficar aqui uma meia hora, ou o tempo que for necessário aqui, respondendo. Sim, se pode afetar o ciclo menstrual total. Esse texto, ele foi compartilhado na íntegra lá no nosso canal do Telegram. E o texto, ele falava exatamente isso, tá? Isso é uma canalização trazida, se eu não me engano, é da Jennifer Farley, e quem compartilhou ela foi a Vilma Capuano. Ela falava nos períodos de menopausa, falava nos ciclos menstruais, nas formas como isso também se opera, né? Como eu sou homem, né? Eu não entendo tanto disso, mas é como se eu fizesse uma conexão e conseguisse entender essa parte hormonal toda que deve estar acontecendo. Então cabe a cada um se observar um pouco também de como que isso vai se comportar, né? É aquela coisa, é sutil. Você observa que alguma coisa está um pouco fora de como era normal para você. Não é coisas assim, ó, que grandiosas, né, que acontecem, mas sim, os ciclos menstruais também. Aquilo que você falou sobre se afastar de muita gente e aparecer na vida pessoas mais energeticamente afins é muito real. Estou procurando seguir bem esse fluxo. Sim, o mais indicado a se fazer nisso tudo é a gente se permitir. Nós temos intrínseco no nosso ser tentar controlar os processos, né? Deixar a mente entender o que se passa, e muitas vezes algumas pessoas elas acabam se afastando e a gente quer simplesmente controlar, entender, vem raiva, vem isso, vem aquilo. E o mais importante é a gente deixar que isso ande da forma mais natural possível, porque os movimentos eles vão acontecer de qualquer forma, e quando você fica bem, para você isso também tende a andar de uma forma muito melhor, né? Crises de ansiedade muito fortes. Sim, isso também acontece porque a gente traz informações de DNA, né? De DNA da nossa família de alma e de DNA da nossa ancestralidade. E essas emoções, todas essas coisas, elas vêm junto. Elas vêm trazidas a nível celular. E volta e meia isso começa a tomar uma movimentação, alguma coisa para querer sair, para querer fazer uma limpeza, querer transmutar, e vem essas crises. Paralelo também a gente acompanha toda essa movimentação planetária, tudo que vem acontecendo. Muita gente, eu acredito que está bastante ansiosa, né? A gente fica esperando os movimentos espirituais, fica esperando as coisas acontecerem. Isso também gera bastante ansiedade. Então, é bem natural que tudo isso também esteja andando de uma forma bem acelerada, né? Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que eu fui passar aqui, passei demais, né?
Tá, calma aí que eu já tô achando. Vamos lá. Muita irritação. Até te conto depois o que tive a capacidade de fazer, então depois você me conta. Sinto dores nas articulações. Tem algo a ver com essas mudanças? Sim. Se você pegar, Dora, lá no... muitas lives para trás, agora eu não sei precisar a época, nós trazíamos aqui as informações de que deveria ter três coisas principais para a gente cuidar durante a transição planetária, que era o sangue, para ele não estar ácido, não sei se vocês lembram disso, o outro era ossos e o outro era mente. Tá? Por quê? Nós temos uma capacidade de mobilidade e tudo mais a níveis hormonais, a níveis da composição do nosso organismo. E conforme a gente vai fazendo algumas atualizações, o próprio sistema ósseo que dá sustentação para tudo isso, ele se modifica um pouco também. Então, provavelmente nós vamos sentir algumas leves percepções também nas articulações. Lógico, pessoal, que não dá para a gente associar tudo o que acontece sendo espiritual. Quando tem coisas que são maiores, assim, a gente deve sempre buscar assistência com profissionais recomendados, né? Mas sim, as articulações têm bastante envolvimento nisso também, nessas mudanças, né? Em termos de conflitos familiares, né? O que mais a gente tem é conflito familiar hoje, né? Preciso olhar lá de novo toda a parte hormonal também, sim. A parte hormonal, ela é a principal atualização e essa mensagem que a gente acabou colocando lá no Telegram tem tudo a ver com isso, né? Porque se você pegar o que é, como é que funciona o nosso sistema, o nosso corpo, isso vai envolver mediunidade, vai envolver tudo, tá? Ele, através dos chakras, vão entrando informações que são distribuídas. Quem estuda chakras sabe que cada chakra tem uma glândula do sistema endócrino envolvido juntamente. Então, cada chakra recebe uma informação, transporta, isso eu estou falando de corpos sutis. Pega essa informação, transporta para os sistemas, as glândulas, os órgãos envolvidos naquilo tudo lá. E isso vai carregar informações diferentes para cada um desses sistemas, para cada um desses, através dessas glândulas. E vão começar a ter essas transformações. E tudo isso também começa a ser carregado principalmente de duas formas, a nível hormonal e a nível de DNA. Então, por isso que se fala muito nessas duas questões, tanto de DNA quanto hormonal, porque é aí que estão as transformações. Quando a gente pega hipófise, pineal, hipotálamo, vai pegar o labirinto também. O labirinto, quanta gente não anda sentindo tonturas, deslocamento de espaço-tempo, tudo mais. Isso tudo é um conjunto, nada está sendo atualizado de forma individual, vem tudo congruindo. Aquela coisa, né, a Kundalini, ela sobe de forma conjunta, não tem um chakra específico que vai fazendo somente esse trabalho, né? Será que faz parte do processo o fato de que fui demitida semana passada e a explicação da minha chefe é que meu perfil não atendia mais, que eu precisaria ter um perfil mais agressivo? Então, questão de trabalho, né? Algumas vezes já comentei isso também. Às vezes você faz uma expansão energética do seu consciente e não que a sua chefe pode ter dado essa explicação, mas talvez você mesmo já não seja mais compatível com aquele trabalho. Você talvez seja mais compatível hoje com um trabalho que vibre mais na sua energia. E lógico, quando a gente tem isso, a primeira percepção é que a gente está errado, né? Ou que aquele sistema ele continua bom e nós não estamos mais sendo bons. Mas não, geralmente é ao contrário. Então a gente deve continuar tendo confiança, continuar fazendo as nossas coisas, porque provavelmente você vai encontrar algo melhor do que isso, porque você está posicionado energeticamente diferente nisso. Então essa análise, essa percepção que você deve fazer, tá? De como que seria um trabalho hoje compatível com o seu consciente, com a sua energia. E não o contrário, pegar a empresa, né, para trazer que a empresa mudou a energia dela, não. Alguma dica do quê? Esse aqui, Juliana, eu não entendi, tá? Se você puder repetir mais para baixo. Pressão no chakra cardíaco, sim.
Muitas vezes a gente comentou, né, que está sendo formado um novo chakra cardíaco, que ele se chama, né, o diamante de 144 faces. Então, muitas vezes você vai associar pressões conjuntas, pegando atrás ali, onde termina o osso da cabeça, onde começa a nuca, ali perto do hipotálamo, você vai ter pressões no topo, pegando ali onde fica a glândula pineal, hipófise, no centro da testa, vai ter aqui associado embora não seja no chakra cardíaco, e sim o timo, tá? Ele que faz essa pressão por transportar esses hormônios, essas informações. E também muitas sensações nessa região da garganta, tá? Além disso, nuca, né? E lombar. Aqui também trapézio um pouco, são os locais que a gente mais vai sentir essas pressões, tá? Porque é toda essa transformação sendo transportada, ocorrendo, tá? Alguma dica do que pode ser feito para passar por esse processo com mais leveza? Sempre autoconhecimento e expansão, né? Não tem assim, Juliana, alguma coisa que, por exemplo, eu possa fazer por você ou outra pessoa possa fazer, porque o processo é individual. A gente faz auxílios, né, uns aos outros, isso sim, mas é quando quanto você, vamos dizer, despende de energia para que isso fique leve, né? Os processos eles vão ocorrer. Eu gosto muito de algumas frases, até o Vital também trazia essa frase, que a transição, esses processos, tudo mais, a gente escolheu estar aqui. Esse é o primeiro entendimento. Depois que eles vão ocorrer, a gente queira ou não, todos esses processos eles vão ocorrer. O que diferencia é a forma, tanto que a gente trazia, vamos dizer, para botar uma palavra nisso, a gente trazia aqui nas lives como posicionamento. Você se posiciona de uma forma que você pode passar por isso de uma forma mais leve ou de uma forma mais pesada. Tem pessoas que trancam os processos, né? Por exemplo, a pessoa quer fazer uma expansão, quer fazer uma série de movimentos, mas ela não quer pagar os preços, às vezes, de coisas que ela tem que abrir mão. E quando a gente fala em abrir mão, a gente fala até do próprio sistema emocional. A gente tem apego por uma série de coisas. A gente tem o ego inferior, o ego superior. Então, tudo isso causa uma série de conflitos no nosso ser. E quando a gente começa a ter um entendimento que precisa deixar isso sair, isso vai ficando mais leve. Tem a ver até com essa resiliência, que eu estava dando aquele exemplo de como eu aprendi a resiliência no passado. Então eu acho que a forma de ser mais leve é você entrar no processo. Vamos dizer assim, se fosse uma onda, você surfa nela, você não deixa ela quebrar sobre você. A Dora lembrou dessa live, né? Depois você passa para a gente entender qual que era, né? Se a pessoa sempre teve depressão, a tendência é piorar ou não? Então, primeiro entendimento, depressão no sentido de se sentir triste ou depressão com, vamos dizer, atestado médico, tomando remédio, né? Porque quando a gente pega depressão e ansiedade, a gente já logo pega aquela separação. A depressão, ela é você ficar revivendo situações passadas, né? Você fica presa ao passado revivendo aquilo. A ansiedade é o contrário, quando você só projeta o futuro. O ideal é ficar no agora, equilibrado. Então, assim, a depressão não é que a tendência é piorar. A tendência é que as situações passadas emotivas que ainda estão presas pedindo passagem, elas podem fazer esse movimento, né, de querer pedir passagem. Então, pode ser que tenha algumas sensações um pouco mais perceptíveis nesse sentido, mas não que ela piore, né? Então, o processo ali seria fazer todos os trabalhos, né, sejam com médicos, seja com terapeutas, com tudo que se tem disponível para sair dessas situações passadas e começar a flutuar numa linha mais atual, né, mais de agora. Então eu vejo mais ou menos dessa forma, mas sim, elas podem dar uma leve esticada, digamos assim. Como entra no Telegram? Aqui na bio do meu perfil tem o linkzinho que joga você direto lá no nosso canal do Telegram. Lá a gente discute alguns outros assuntos, né? Que às vezes não dá para discutir aqui ou são muito grandes, né, para a gente postar aqui, então a gente acaba trazendo lá. Você falou em garganta, interessante, porque eu estou com uma tosse alérgica que nunca tive, uma coceira na garganta que achei bem estranho, agora fez sentido. Sim, também dá para a gente atentar na garganta
dificuldades, assim, você vai engolir e parece que ela está um pouco mais fechada. Ou aqueles pigarros, quem observa a live, às vezes eu até estou ali, né, fazendo isso aqui porque dá aquela irritação, dá aquela coisa, também são transformações ocorrendo ali. Vale lembrar que o nosso chakra laríngeo é o que mais somatiza hoje. Quando você parar, pelo menos quando eu atendo pessoas e tudo mais, é o chakra que geralmente está pior de todos, porque todo esse processo que você não coloca para fora, ele vai, vamos dizer, ficar ali no chakra laríngeo, somatizando ali. Então, também tem isso, né? Além dele ser um chakra que hoje somatiza muito por tudo isso, as transformações elas potencializam. Então, é uma região para a gente atentar bastante, essa toda da garganta, né? Pegando tireoide, as amígdalas, tudo que a gente vai sentindo nessa região. Laríngeo pegando direto, ardência e outros sintomas. Exatamente, o laríngeo, ele, como eu disse, ele é o chakra que a gente mais pode perceber, né? Coisas acontecendo. Soro fisiológico no nariz, extrato de própolis ajuda bastante. Sim, isso também, né? A gente tendo os nossos cuidados de limpezas e higienes também ajuda. Além desses sintomas que você falou, às vezes fecho o olho e vejo círculos prateados. Interessante isso, Daniela, porque estava explicando antes dessa combinação, né? Hipotálamo, hipófise, pineal e labirinto. Então isso também vem tudo sendo atualizado e você vai fazendo movimentações, fazendo coisas de transformações que às vezes você tem, vamos dizer, um pequeno reflexo, né? Vamos dizer assim, ele traz aquilo porque há uma leve, a gente pode chamar de lag, um leve tilt nisso, quando a gente está falando desse movimento espiritual, né? Não trazendo isso a uma coisa física aqui, né? Vamos dizer, de saúde. Então, tem isso. Tem tudo isso. A gente vai perceber também muita energia quando nós vamos, por exemplo, retirar uma camiseta, uma roupa que ela fica concentrada ali, né? Dando aqueles estralos mais fortes. Óleos essenciais também ajudam, né? Desculpa aí, pessoal. O hortelã-pimenta é muito bom também para essa região toda do laríngeo, né? O óleo essencial. Eu sinto como se minha garganta estivesse inchada na hora de dormir. Anestesiada, sim. É bastante comum também, né? Aquele processo da tireoide, ela transporta muitos hormônios ali também. Porque quando a gente fala, a gente nunca deve entender uma glândula, ela trabalhando sozinha, né? Como se fosse assim, a tireoide, ela faz aquele papel, aquilo lá, não. Ela faz comunicação, né? Das glândulas superiores com as glândulas inferiores. Então, além de tudo aquilo, tem muito transporte de fluidos ali acontecendo, né? Aquele texto que a gente colocou no Telegram falava isso. É muito fluido, né? Muito sendo transportado pelo nosso corpo nessas atualizações. Então, a gente deve atentar ali também, né? Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que não tem mais perguntas, né, pessoal? Então, vou esperar mais 2 minutinhos, ver se tem mais alguma. Aí a gente pode ir já se encaminhando, né, para o fechamento da nossa live. Outra coisa que também, depois, quando a gente finaliza aqui as lives, eu deixo elas salvas, né? Quem ficou com dúvidas, alguma coisa, pode também colocar nos comentários da live, pode trazer outros questionamentos dos assuntos que a gente aborda aqui também lá no canal do Telegram, conforme vamos tendo disponibilidade que nós vamos respondendo, né, essas perguntas. Mas o importante é a gente atentar para todos esses processos que estão ocorrendo, né? Até vocês podem fazer esse exercício, né, de observar até o dia 22, porque por que a gente fala dia 22, né? Dia 22 a gente tem um portal grande novamente. Então vocês podem fazer esse exercício, porque como é que funciona um portal? A gente já tem live aqui salva sobre portais também. Geralmente, uns 3 dias antes do portal, ele toma bastante intensidade. Ele já começa a trazer porque no dia o portal ele toma intensidade máxima energética. Uns 3 dias antes ele já começa a trazer essa intensidade e uns 3 dias depois também.
Então já dá para observar esses sintomas que a gente está tendo agora, eles se potencializarem mais próximos do dia 22, pegando ali 19, 20, 21. A partir dali a gente já pode observar. E o pós também, né? Porque entra aquela energia de um jeito mais forte e depois aquilo continua atuando nos nossos corpos mais uns dias, né? Tudo que é bioelétrico a gente sempre fala, né? Porque tudo que tem... E aí, isso também eu sempre gosto de explicar, que estão tendo transformações em tudo, né? Então você pode observar o seu bichinho de estimação, você pode observar as outras, a natureza, né? Como que ela se comporta, tudo mais. E outra coisa, né, que talvez, eu sei que tem pessoas novas também que começaram há pouco a acompanhar aqui o canal, vocês podem sempre, e devem, né, observar a ressonância Schumann. Ela traz um parâmetro para você ver como que você reage à energia que o planeta está. A ressonância Schumann nada mais é do que a aura do nosso planeta. É um espectro eletromagnético que é medido em vários locais do nosso planeta, que pega a frequência que está o planeta no momento. Então todo dia eu compartilho aqui a ressonância Schumann, e muitas pessoas já começaram a fazer essas observações, né? Observar como eu me sinto quando a ressonância está alta, quando a ressonância está baixa. Aí até algumas pessoas me perguntaram assim, Henrique, a ressonância estava 4 Hz, super, ultra baixa, e eu estava me sentindo muito bem. Significa que eu não estou evoluindo? Não, bem pelo contrário. Significa que quando não tem amparo externo energético, você está lidando bem com as energias. Você está fazendo o seu próprio ancoramento de forma bem eficiente. Então, isso eu quis trazer também, né? Porque fica às vezes aquela, não, a ressonância Schumann ela precisa estar alta e quando ela está alta eu preciso me sentir bem. Não é assim, pessoal. Cada um é diferente. Então, é bem importante cada um ir fazendo as suas observações e ela é um parâmetro bem legal para a gente pegar e observar em que nível que a gente está, como que a gente se sente quando a ressonância está assim, quando ela está assado, eu consigo fazer o ancoramento sozinho, não, eu preciso de apoio, e assim a gente vai observando. Só para relembrar, né, a ressonância Schumann até mais ou menos uns 15, 16, 17 Hz, ela está vibrando em terceira dimensão. Tá? Quando ela está até uns 36 Hz, ali dos 17 até uns 36, 4D, né? As zonas umbralinas, que a gente chama, que são as zonas espirituais que não se usa o corpo físico. Depois, a gente pega acima de 40 Hz a vibração de quinta dimensão. Só que o que acontece? Todos nós aqui, ninguém está fixo, tá? Por isso que é muito importante a gente não entender tudo isso de forma estática. Eu pego bastante conceito da física, né, pessoal? Entender de forma dinâmica. Nós estamos dinâmicos no dia a dia aqui também. Vai ter um dia que o Henrique ele está com a vibração vibrando mais para 4D. Vai ter um dia que o Henrique está muito bem e ele está vibrando acima de 40 Hz. Vai ter um dia que ele vai estar lá em 8, 10, 12. Então nós vamos flutuando também nessas vibrações, tá? Ninguém está fixo. Só que, lógico, você vai fazendo essas flutuações e se você pegasse um gráfico, você vai formando uma linha que fica onde você está ficando mais tempo, tá? Seria isso. Você observar, porque você vai fazendo uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, mas existe uma média ali onde você mais se mantém. E conforme você vai expandindo o seu quociente, fazendo a sua expansão, essa média, essa linhazinha, ela tende a subir, tá? Então seria isso. Tem uma outra pergunta aqui sobre almas gêmeas, qual é a sua visão? Então, para se falar sobre almas gêmeas, a gente deve trazer também o conceito de chamas gêmeas, né? Então a gente confunde um pouco as duas, né? A chama gêmea é a divisão lá na mônada. Quando a soma foi criada duas partes, né? Do seu ser. Então, a chama gêmea, a gente tem uma só, que é essa parte que foi criada junto com a gente. Não é tão comum se ter relacionamentos com a chama, muitas vezes nem encarnam juntas, tá? E aí a gente vai para almas gêmeas, que é a sua pergunta. Almas gêmeas a gente tem várias, e muitas vezes a gente tem almas gêmeas que nem ainda são almas gêmeas, porque, vou dar um exemplo, às vezes você conhece uma pessoa
E você vai desenvolvendo com ela tanta afinidade, tanta coisa, tanta troca, que ela se torna uma alma gêmea. Então, a alma gêmea, o conceito, seriam os seres que eles têm a maior compatibilidade para virem serem parceiros de experienciação com você. Geralmente envolve relacionamento, né? Afetivo, mas não quer dizer que só seja dessa forma. Então, almas gêmeas são almas afins, que elas têm afinidade para poderem experienciar as coisas juntas. Às vezes elas vão experienciar totalmente ressoantes, né? Às vezes elas vão ressoar trazendo aprendizados uma a outra. Uma bem oposta da outra, mas elas fazem o crescimento junto. Então são as almas que provavelmente você já teve relacionamentos em outras vidas, que elas são afins para energeticamente poder vir dividir uma vida com você. Estou sentindo muita energia, uma disposição fora do normal e muita dor perto do bumbum. Sim, querendo ou não, a parte das nádegas, né? Quando a gente trabalha com o biomagnetismo, por exemplo, se alojam ali vários patógenos, várias coisas diferentes, às vezes até questões ligadas musculares, tudo mais. Então faz bastante sentido ter também essa dor por ali, né? Almas afins, isso aí. Então, deixa eu só eu verificar que hora que é aqui, que eu já me passei um pouco, né? Então, pessoal, as nossas lives daqui para frente, nas segundas-feiras, a tendência, minha ideia é que a gente faça elas assim, tá? Trazer algum assunto, quem quiser sugerir assuntos pode sugerir também, porque geralmente eu venho fazer aqui o que vem por intuição aqui para mim, ou que está mais, vamos dizer, necessitando a gente trocar uma ideia assim naquele momento. Mas vocês podem sugerir. E então seria mais ou menos isso, a gente conversar um pouco, depois abrir aqui para a gente fazer esse bate-papo, tá? Porque a nossa live não é esse o intuito, para a gente trocar aqui, fazer perguntas, fazer e discutindo isso aí para abrir, né? Abrir para que cada um consiga fazer as suas reflexões, tá bem? Então as próximas vão ser assim também. Não precisam se preocupar, tá? Aqui a questão de receber, né, energia, receber essas energias, todo mundo aqui está recebendo. Amanhã a gente abre lá o envio também de cura arcturiana para quem está necessitando, né? Necessitando de receber, né? Algum amparo espiritual, algum amparo das egrégoras, dos médicos, dos socorristas. Amanhã vai estar aberto lá no meu canal, mas a gente tem, para quem acompanha aqui, tem pessoas que fazem esses envios todo dia. Então, todo dia, quando alguém precisar, tem gente lá também pronta para auxiliar. Tá bem, pessoal? Então, hoje eu acho que nós vamos ficando por aqui. Gratidão a todos que partilharam, que ficaram um pouco aqui, dividindo, né, o tempo aqui comigo e com todos que estão presentes. Para mim sempre é uma honra poder estar vindo aqui compartilhar com vocês. Espero que isso possa trazer o mínimo que seja, né, de crescimento, de entendimento, que possa ser contribuição na vida de todos vocês. Então, a gente vai se falando durante a semana. Hoje é recém a segunda-feira. Muitas coisas ainda vêm pra gente, tá bem? Gratidão, então, pessoal. Uma boa noite a todos. Uma ótima semana a todos. Que muita luz possa entrar no coração de cada um de vocês, tá bem? Gratidão e até a próxima. Um abraço.